Salve, salve, senhoras e senhores! Hoje estamos aqui para falar sobre as contratações e movimentações da Free Agent. Quem saiu ganhando, quem saiu perdendo, quem tá pagando demais, quem tá pagando beleza, quem tá pagando de menos, tudo isso você vai ficar sabendo aqui hoje. Você vai ser atualizado de tudo que aconteceu nesse período da NBA. Então não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever neste canal para você ficar por dentro de tudo que acontece na NBA e de acompanhar ainda rebuilds, simulações e etc. Gameplays às vezes, né, raramente, mas também neste canal aqui no YouTube. Lembrando ainda que hoje tem Copa do Brasil, tem América e Corinthians, tem Flamengo contra o Atlético Paranaense, tem São Paulo contra Palmeiras. Oportunidade para grandes ganhos, uma casa de apostas confiável, com pagamentos rápidos. É isso que você vai encontrar na 1xBet, a patrocinadora deste vídeo aqui no canal. Na 1xBet você tem as melhores odds para o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Liga dos Campeões, o mundo do esportes e muito mais. Então faça agora mesmo o seu cadastro e utilizando o meu cupom MVPZoneBR1X, você vai ganhar até R$ 1.560 de bônus. Então acesse agora mesmo o site da 1xBet. Como eu falei, você tem uma diversidade enorme do que você escolhe para apostar. E utilizando o meu cupom, por exemplo, depositando R$50, você vai receber mais R$50 de bônus. Então corre lá e se registra. E o meu palpite vai para a vitória do América contra o Corinthians, vitória do Flamengo contra o Atlético e o empate entre São Paulo e Palmeiras. Não esqueça que no primeiro comentário fixado está o cupom para você utilizar no site da 1xBet e ganhar 100% de bônus em cima do seu primeiro depósito. Tamo junto? Acredito que assim como eu, muitas pessoas ficaram espantadas com o valor dos contratos de alguns jogadores e também com algumas trocas que aconteceram, como a do Bradley Beal, que levou ele do Wizards para o Suns. Talvez tenhamos nos enganado, achando que os contratos seriam mais equilibrados depois de exageros feitos em contratos de jogadores como Rudy Gobert, Tobias Harris, Gordon Hayward, DeAndre Ayton e John Collins, mas não, os contratos estão cada vez mais altos. E antes de falar das renovações contratuais e das trocas que aconteceram, deixa eu te dar um panorama sobre a questão financeira da NBA que pode estar fazendo com que os times gastem tanto assim. A NBA é uma liga americana que busca o equilíbrio dos times por meio de diversas regras, de modo que não apenas um time se destaque na TV e mídias sociais, mas que todos tenham visibilidade por meio de seus jogadores e organização como um todo. É por isso que existe o famoso salary cap e também o draft, duas formas de tentar tornar o pior time da temporada o mais promissor para os próximos anos, mas sabemos que nem sempre isso funciona. Isso porque em alguns momentos jogadores com muito talento aceitam receber contratos menores para que possam jogar por um time melhor, ou acontece o famoso sign and trade, onde o jogador, ao invés de se tornar um agente livre, já vai de um time meio bom para outro time melhor ainda. E este foi o caso não só do Bradley Beal, como também o caso do Kristaps Porzingis, que estava acabando seu contrato e decidiu renová-lo para que pudesse ser trocado em seguida. Dentro do salary cap, existe a regra de que um time não pode gastar acima dele para que contrate um jogador novo. Porém, se o jogador já tiver jogado pelo seu time, ele pode exceder esse teto salarial para renovar esse contrato. É o caso do Porzingis, né? O Kristaps Porzingis não poderia ir para o Boston Celtics como um agente livre. Ele só conseguiria chegar ao Boston por conta do teto salarial do Boston, que já estava excedido, por meio de uma troca. Então, como o Boston já estava acima do cap e tinha jogadores para igualar esse contrato com o do Porzingis, a troca aconteceu. E vocês já devem ter visto isso várias vezes se vocês já estão acompanhando a NBA há uns 2, 3 anos. Isso acontece demais. E eu penso que não é uma regra que a NBA vai ter como alterar, sabe? Eles não podem falar assim, tipo, você pode renovar o contrato com o Porzingis, mas só se ele for ficar em Washington. Não pode renovar e depois trocar ele, tá ligado? Eu acho que a NBA não tem como criar essa regra, embora ela fosse beneficiar os times mais fracos, né? Vamos pegar um exemplo aqui de um San Antonio Spurs, que essa temporada aí foi mal, abriu espaço no cap, etc. Então, vamos colocar o Porzingis mesmo, vamos usar ele nesse exemplo. Digamos que o Porzingis não fosse renovar com o Washington, beleza? Ele não quer mais ficar no time. Aí ele sai, não vai ter sign and trade, ele vai sair de fato, vai ficar livre. E aí, quais seriam os times que teriam espaço na folha salarial para contratar ele? A gente teria um Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, e a gente tá falando do Porzingis. Imagina se isso acontecesse com o Kyrie Irving, com o LeBron James, com o Kevin Durant, com o Luka Doncic, com um jogador que realmente fosse tipo uma estrela que vai impactar o jogo de maneira a trazer muito mais vitórias para franquias, tá ligado?
Então, se essa regra fosse estipulada, essa que eu tô explicando aqui pra vocês, a gente teria uma mudança muito, mas muito grande nos times. E muitos times não só iriam tancar, mas eles iriam também abrir espaço no cap, liberando jogadores quase que de graça, só pra que na próxima temporada, sei lá, vai ter o LeBron James free agent na próxima temporada. Só pra que eles possam, tipo, pagar por ele. Só que com o modelo atual da liga, com o famoso assinar e trocar, não precisa mais acontecer isso, né? Porque antes mesmo do contrato do jogador acabar, ele muda de time e aí nesse novo time ele pode renovar o contrato do jeito que ele quiser. E eu tô dando uma explanação maior aqui sobre isso, porque eu tô querendo falar pra vocês que as regras que a NBA implementou para tornar a liga equilibrada, algumas delas funcionam, tá? Algumas delas funcionam, mas nem todas e nem da maneira como se espera também. Você não pode ficar esperando que, sei lá, o Charlotte Hornets, o pior time da Conferência Leste, vai ficar 2, 3 anos em último e aí ele vai se reestruturar com escolha de draft, com espaço na folha salarial para contratar jogadores e aí daqui a 5 anos ele vai ser tipo o terceiro melhor time. Não. Depende muito, 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 não só da gestão do time em relação ao gerente geral, em relação ao treinador, mas depende muito se o jogador vai aceitar ir pra lá, porque pode acontecer de o jogador aceitar um contrato um pouco menor para jogar em uma franquia que tem mais chances de título, uma franquia onde o cara prefere morar naquela determinada cidade, tá ligado? É por isso que a gente vê muita gente indo pra Miami, indo pra Los Angeles, indo pra São Francisco, tá ligado? Tem cidades que os jogadores preferem estar e eles sempre vão facilitar o caminho para chegar nessas cidades. Para vocês terem uma noção, o Warriors é o maior exemplo de time que gasta pra caramba e consegue se manter no topo. Na temporada de 2022, o Golden State Warriors gastou 134 milhões de dólares apenas com multas contratuais por ter excedido o teto salarial da NBA. E como eu falei, isso é apenas a multa. Em relação ao que eles gastaram com os jogadores de fato pagando a eles, foi 200 milhões de dólares. Você nem precisa ser muito bom de matemática para calcular isso, né? São 200 milhões de dólares pagos aos jogadores e 134 milhões de dólares pagos à liga por ter quebrado a regra do salary cap. Ou seja, somando os dois, dá 334 milhões de dólares pagos por conta dos jogadores que estão no elenco e dos seus contratos. Aí você deve estar se perguntando, cara, mas vale a pena gastar tanto assim com multas contratuais? Não é melhor que eles se livrem dos jogadores mais caros ou de alguns jogadores caros para abrir espaço no cap? E aí eu te trago a informação que, segundo o site Statista, o Warriors faturou 765 milhões de dólares nesta mesma temporada. Ou seja, eles conseguiram faturar mais do que o dobro do que eles investiram gastando com os seus jogadores. Então, de fato, vale a pena. Até porque quanto mais você investe, mais você espera que maior seja o seu retorno financeiro, e é o que aconteceu com eles. Do outro lado da tabela está, por exemplo, o San Antonio Spurs, que faturou mais de 300 milhões de dólares a menos em relação ao que o Golden State Warriors faturou na temporada de 2022. Só para ficar mais claro para vocês, o que eu tô querendo dizer é que vale a pena sim para esses times com jogadores populares que competem muito, vale a pena sim gastar tanto, porque o retorno financeiro é muito alto. O Spurs gastou 115 milhões de dólares por temporada nesse ano de 2022, porém, eles só receberam em troca desses 115 milhões, tipo um pouquinho mais do que o dobro, que chegou ali em 300, tá ligado? Então o faturamento deles em relação ao que eles gastaram, vamos colocar que foi tipo 150 milhões de dólares. Enquanto o Golden State Warriors recebeu um faturamento, um lucro, né, de 300 milhões de dólares em relação ao que eles gastaram. Mas também é importante ressaltar aqui que nem todas as franquias têm essa bala na agulha, sabe? Tem esse investimento alto disponível para ser feito. Caso de franquias como Charlotte Hornets, Indiana Pacers, Pelicans, que não são tão populares, eles não conseguem fazer esse investimento tão alto. E eu citei esses três porque os três tiveram um faturamento bem abaixo em relação ao Spurs, não é nem ao Golden State, em relação ao Spurs. Logo, para essas franquias é um pouco mais complicado exceder o teto salarial e ficar pagando tipo 100 milhões de multa, igual o Golden State Warriors faz. Às vezes não vale a pena para o dono da franquia
Ou não é nem que não vale a pena, às vezes ele não tem esse dinheiro para pagar de multa, para depois ficar esperando, caraca, será que se eu gastar tipo 300 milhões com multas e salários, eu vou ter um retorno de tipo o dobro disso? Ou eu vou continuar tendo o mesmo lucro que eu teria se tivesse gastando apenas 115, 120 milhões com salários? Tá ficando um vídeo meio com muitos números ou vocês estão conseguindo me acompanhar aí em relação ao raciocínio do gasto, do investimento e do retorno financeiro? Porque tudo isso que eu tô falando é pra gente chegar no ponto que eu quero chegar, e a gente vai chegar nele agora, que é os contratos novos da NBA. Em 2002, os times da NBA faturaram juntos 2,7 bilhões de dólares. Nesse mesmo ano, o salário de Kobe Bryant, uma estrela em ascensão, já tendo seu contrato renovado, recebia 11 milhões de dólares por temporada. De 2002 a 2012, o faturamento dos times subiu em 1 bilhão de dólares, o que parece muito, e de fato é, mas se a gente comparar com o que os times faturaram em 2022, você vai ver o abismo. Isso porque se em 10 anos, de 2002 a 2012, subiu 1 bilhão, em 20 anos, de 2002 a 2022, nós tivemos um aumento de mais de 300%. A mesma liga que em 2002 fez com que os seus times faturassem quase 3 bilhões de dólares, 10 anos depois fez com que os times faturassem quase 4 bilhões de dólares. Em 2022 chegou ao auge. Os times faturaram mais de 10 bilhões de dólares. Isto significa que aqueles contratos de 2002, se fossem atualizados com o faturamento dos times de hoje em dia, seriam muito altos também. O Kobe, que ganhava 11 milhões naquela época, poderia facilmente ganhar 40, 50 milhões se fosse com a linha de pensamento que a gente está trazendo hoje em dia. A NBA está muito popular. Os jogadores da NBA estão muito populares. Seus produtos não são usados apenas por quem joga basquete. Regatas, camisetas, casacos e os tênis. Tudo é usado por todos e em diversas situações. Isso faz com que os times precisem gastar mais para manter seus jogadores, pois se um time abrir mão de pagar 20, 30, 40 ou até 50 milhões por um jogador, pode ter certeza, algum outro time vai dar um jeito de pagar. Tivemos então o Hornets assinando com o LaMelo Ball por 260 milhões por 5 anos, o que daria em média mais de 50 milhões por temporada. E isso é muito, de fato, muito dinheiro. Mas a visibilidade que o LaMelo traz para o time, somado ao fato de que se ele fosse um free agent, jamais viria a jogar no Hornets, então vale a pena assinar, até porque existiriam pelo menos 20 outros times e cidades mais interessantes que pagariam exatamente o que o Hornets vai pagar para ele se ele decidisse escolher estar na free agent. Então o Hornets perderia muito mais se deixasse passar essa oportunidade de ter o LaMelo na franquia por mais 5 temporadas, mesmo que seja pagando tanto. O Portland Trail Blazers fechou com o Jeremy Grant por 160 milhões em 5 temporadas. Eu tenho dificuldade para aceitar esse contrato particularmente. Não acho que era o momento para fazer essa oferta ao jogador, mesmo que ele esteja jogando bem nessas últimas temporadas. Acredito que o Blazers fez esse movimento para tentar segurar o Lillard no time e mesmo assim falhou. Em Houston tivemos a chegada de Fred VanVleet, um contrato de 130 milhões de dólares por 3 anos. É um contrato alto pra caramba. E eu coloquei aqui na categoria de saiu perdendo por um único motivo. Eu não acho que o VanVleet é o cara que vai fazer com que o Houston brigue por título, então eu acho que é muito dinheiro por um jogador que vai apenas tornar o time melhor do que era na temporada, fazendo com que, provavelmente, se o Houston jogar no auge do Jabari, do Jalen Green, do VanVleet, do Dillon Brooks, que a gente vai falar daqui a pouco também, eles vão chegar nos playoffs, mas é só isso. Então o que veio na minha cabeça foi, não era melhor segurar essa grana para tentar um jogador na próxima free agent, já que nessa vocês não conseguiram caras como Kyrie, James Harden, provavelmente que devem ter tentado? Mas eu entendo também a linha de investimento e retorno financeiro. Se esse foi o pensamento, faz sentido, até porque a gente falou aqui do Golden State, né, de quanto eles gastaram e de quanto eles receberam. Então, com a chegada do cara como o VanVleet, pode ser que venda mais jogos na TV, embora ele não seja muito popular, mas pode trazer uma melhoria técnica para o time que faça com que, né, mais jogos do Houston passem na TV, venda mais produtos do time, o estádio esteja mais lotado de torcedores. Então, pode ser que esse investimento volte para o time de uma forma muito positiva. Mas mesmo assim, pelo valor do contrato e pelo que eu espero desse time nessa temporada, eu vou colocar como uma
negociação que fez com que o Houston saísse perdendo. E a mesma coisa vale para o contrato do Dillon Brooks. Foram 80 milhões por 4 temporadas. E a chegada do Dillon Brooks, para mim, só faz sentido se eles pensaram em ele vindo para o time para tirar os holofotes, a atenção e a pressão de cima do Jabari Smith, que foi muito criticado essa temporada, do Jalen Green e de outros jogadores desse núcleo jovem. Até porque potencial para atrair atenção o Dillon Brooks tem, ele gosta disso, né? Então pode ser que essa tenha sido a intenção do núcleo de treinadores e de gerentes do Houston, que decidiu, vamos fazer esse contrato pro Dillon Brooks e ele vai vir jogar com a gente. Mas ao meu ver, tanto essa chegada do VanVleet quanto a chegada do Dillon Brooks colocam o Houston em a situação de um time que saiu perdendo nessa free agent. Outro time que saiu perdendo, ao meu ver, foi o Washington Wizards. Quando Bradley Beal e John Wall estavam juntos nessa franquia, ainda era divertido assistir, talvez vendiam muito bem nessa época. Porém, agora eles perderam Bradley Beal, perderam Kristaps Porzingis e poderiam entrar em um rebuild legal. Porém, deram um contrato bem gostosinho pro Kyle Kuzma. São 4 anos pagando cerca de 25 milhões por temporada. E se por um acaso algum torcedor do Golden State Warriors, por conta do Jordan Poole ter chegado no Wizards, ou alguém que realmente gosta do Kyle Kuzma, pegar esse time do Wizards para fazer um rebuild, eu duvido que você não vai trocar o próprio Kyle Kuzma ou o próprio Jordan Poole quando você perceber que não vai ser campeão com eles. Eu não sei se tem algum torcedor do Wizards que assiste esse vídeo ou o meu canal aqui, mas imagina, você foi de John Wall e Bradley Beal para Bradley Beal, Westbrook, e agora você foi disso para Jordan Poole e Kyle Kuzma. É duro. Jakob Poeltl, 80 milhões em 4 temporadas. Não é que seja um contrato horrível, mas com a saída do VanVleet, você vai investir nesse time para buscar que ele seja melhor do que foi na temporada passada, tendo agora como armador o Dennis Schroeder? Pascal Siakam, a gente não sabe se vai sair, se vai ficar, já que ele falou que preferia ficar no time, mesmo que o time entrasse em rebuild, que ele não queria jogar em outro lugar. E aí você fica, caramba, Jakob Poeltl é bom, mas será que vale a pena a gente gastar 20 milhões por ano com ele por 4 temporadas? Não seria melhor esperar a próxima free agent, o mesmo caso que eu falei do Houston, tá ligado? Pra gastar esse dinheiro com algum jogador que tivesse um impacto maior na franquia, tá ligado? Tanque esse ano ali com o Schroeder, traz um pivô meia boca, ou deixa o que já tava no time ali, o Boucher, o Achuia, enfim, desenvolve um pouco mais o Scottie Barnes. Se o Siakam quer ficar, então fica, mas aí se planeja pro ano que vem, né? Uma pick de draft, uma escolha boa de draft. E aí, essa graninha disponível para assinar um contrato, tá ligado? Não sei, ao meu ver, poderiam esperar. Então eu acho que eles saíram perdendo também desse contrato do Jakob Poeltl. Draymond Green, 100 milhões em 4 anos. Isso aqui para mim só tem uma justificativa. Um pagamento de participação nos lucros pelos anos em que o Warriors era um dos 4 melhores times da Conferência Oeste. É um contrato ruim e longo. Daqui a 2 anos o Draymond Green provavelmente não vai estar jogando nem 22 minutos por temporada, por jogo no caso. Estaria eu exagerando ou vocês concordam comigo? Vocês acham que, tipo, ele vai estar ganhando aqui 25 milhões por temporada? Essa próxima temporada ele vale 25? A próxima temporada ele vai valer 25? Daqui a 3 anos ele vai estar valendo 25 milhões de dólares? Daqui a 4 anos ele vai estar valendo 25 milhões de dólares? Então, pensando a longo prazo, nem só, tipo, agora, hoje já, na real, eu já acho que ele não vale. Mas beleza, mas chutando daqui a 3 anos, caramba, você ainda vai ter mais 2 anos dele, tá ligado? Em 2026, 27, cara, é pesado. Mas se pensar no que ele fez pra ajudar esse time, daí beleza, você tá, tipo, meio que pagando o que ele merecia pelo tempo que ele ajudou esse time a ganhar tantos títulos. E aqui nessa telinha tem um resumo geral, né? E eu queria apontar ali pro Cleveland, que fechou com o LeVert, 2 anos, 32 milhões de dólares. Max Strus, 4 anos, 64 milhões de dólares. Georges Niang, 3 anos, 26 milhões de dólares. Aí tem o Ty Jerome ali também. São jogadores mais experientes para trazer essa maturidade para o time do Cleveland, que ao nosso ver, né, acredito que a maioria das pessoas concorda que caiu por imaturidade, já que tinha um time tão legal com o Garland, com o Mitchell, com o Allen, com o Mobley. Mas eu sinto muito pelo Cleveland, porque eu acho que esses jogadores que vão chegar no time para essa próxima temporada vão melhorar sim a questão do banco, a rotação do time, mas eu acho que eles podiam ter ido melhor nesse período de free agent ainda, tá ligado? Acho que 2 jogadores valeriam mais do que esse grande pacote que eles estão trazendo, até porque os principais realmente desse time, ele já tem, né? Garland, Mobley, Allen, o Mitchell, eles precisam desenvolver esses caras o máximo possível e ter ali, claro, jogadores na rotação que contribuam. Mas acho que eles acabaram trazendo muita gente e que
cara, o time não muda de patamar por conta dessas chegadas, tá? Eles precisam realmente de uma evolução do núcleo jovem. Talvez seja duro colocar dessa maneira, mas eu acho que por conta desses contratos novos, o Cleveland saiu perdendo nessa free agent. Tem alguns outros contratos que aconteceram que eu não consigo entender direito por que de fato eles aconteceram, tá ligado? A gente teve aqui casos como o Joe Ingles chegando no Orlando Magic. Eu realmente fiquei tipo, cara, como assim Joe Ingles no Orlando Magic? Pra quê, tá ligado? O Bruce Brown, disputadíssimo, assinou um contrato de 2 temporadas e 45 milhões de dólares com o Pacers. Eu não vejo isso como negativo, mas eu também fico me perguntando, assim como no caso do Orlando, tipo, por que o Bruce Brown agora, tá ligado? Não vão trocar ele, não vão assinar e trocar com ele. Mas será que o Pacers não deveria ficar com esse time que tem, desenvolvendo os jovens ali por mais 2 temporadas, pegando escolhas de draft? Eu sei que eles têm o Haliburton, que é um cara muito bom, um contrato renovado, mas sei lá. Eu acho que o Bruce Brown, ele era uma peça pra outro time, mas o Bruce Brown quer ganhar dinheiro agora, né? Talvez ele tenha pensado, cara, é a minha última chance de ganhar dinheiro, eu vou pra onde me pagarem mais. E aí foi. E eu digo última chance no sentido assim, ele acabou de ser campeão, ele não vai estar valorizado em outro lugar como ele está valorizado agora. O cara acabou de ser campeão, é uma mentalidade de campeão. Então ele tá muito valorizado. É o que acontece com jogadores quando são campeões, né? A gente viu acontecer com muitos jogadores do Golden State Warriors. Os caras eram campeões com Harrison Barnes, com Livingston, com outros jogadores que foram campeões com o Golden State e acabaram saindo e ganhando contratos muito bons em outros times. E as outras eu acredito que todas fazem sentido. Chris Middleton renovando com o Bucks, Brook Lopes também. Não vou nem entrar em relação de valores, os que eu queria destacar, que eu acho que me desagradaram mais, que eu acho que foram piores, eu já falei. Os outros aqui ou estão dentro da normalidade ou foram bem legais, né? Então o Bulls renovou com o Vucevic, com o Kobe White, trouxe o Jevon Carter, trouxe também o Torrey Craig. O Celtics mexeu no time com essa chegada do Porzingis, eu acho que tinha sim que mexer, não dava pra continuar com o mesmo time. Mesmo que você tenha chegado várias vezes nas etapas finais, nos playoffs, eu acho que era hora de uma mexida. Miami Heat trouxe o Richardson, renovou com o Kevin Love, trouxe o Thomas Bryant, tem o Orlando Robinson ali. Não são mudanças significativas pra ter peso nesse Heat, porém, com as saídas do time, eles abriram espaço no cap e pode sim estar chegando essa troca pelo Damian Lillard. Eu acredito que vai acontecer. O Clippers se deu bem demais assinando a renovação com Westbrook para pagar apenas 4 milhões por temporada, velho. São 2 anos e 8 milhões ao todo. O Westbrook muito subestimado e vai entregar muito mais do que jogadores que vão estar ganhando aí 10, 20 milhões por temporada. E o Clippers ainda está monitorando a situação do James Harden. A gente pode ter um Clippers com Westbrook, Harden, Kawhi Leonard e Paul George. O Grizzlies renovou com o Bane, que é da mesma classe do LaMelo, e é incrível ver esse contrato do Bane aqui, né? Tem muita gente falando, cara, supervalorizaram um role player. E aí eu fiquei, caramba, mas o Bane entregou mais do que o LaMelo, tá? Entregou mais do que o LaMelo. O LaMelo tá ganhando mais que o Bane. São 260 pro LaMelo, 205 pro Bane. É muita grana pro Bane porque ele não tem o impacto que a gente pode ver tendo, tipo, Haliburton, LaMelo, Jamoran, os caras que realmente carregam a posse de bola, criam jogadas pro time, se movimentam muito em quadra. O Bane é um jogador que não vai ficar driblando. É um cara muito bom pra finalizar uma jogada, né? Mas não é um cara para ficar criando jogadas pro seu time. Então, por conta disso, desse impacto dele só na parte ofensiva da quadra, em relação a receber a bola e chutar, a ir para uma bandeja, eu não consigo ver esse contrato como algo muito bom. Mas talvez o Memphis tinha esse dinheiro parado, ia ter que gastar de alguma maneira, e aí falaram, cara, vamos ficar com o Bane mesmo, tá ligado? Então, eu não vou colocar como negativo pelo que o Bane já entregou pelo Grizzlies até aqui, mas fica aí em um contrato que pode ser ruim ao longo do tempo. Daqui a 2 temporadas o Bane se lesionar, o Bane não entregar uma evolução, se ele ficar, tipo, nisso que ele tá hoje, ele não vale, tipo, 25, 30 milhões por temporada, no que a gente conhece ele hoje, né? Mas se ele evoluir, pode ser que vai valer esse contrato. O Jazz renovou com o Jordan Clarkson, é um jogador que tem mercado, pode ser trocado a qualquer momento. O Sacramento Kings renovou com o Sabonis, pagando muita grana, mais do que o Bane vai receber, inclusive, mas o Sabonis entrega, é um cara diferenciado, vale mais do que o Bane, então por isso não tem nem como colocar ele negativo. E aí renovações ali com o Barnes,
com o Lyles, trouxe outros jogadores também para estar entrando na rotação do time, não tenho o que criticar do Sacramento. O Hawks não fez nada até agora, além da troca do John Collins, que é bom pro time, né, para abrir espaço na folha salarial, mas perdeu um cara que, né, tinha uma expectativa de que ele evoluísse bem. O Knicks trouxe o DiVincenzo, que estava no Golden State, normal, padrão, não tem muito o que falar. O Lakers foi bem demais, conseguindo não superfaturar os seus contratos, né? Austin Reeves, 4 anos, 56 milhões. Hashimura, 3 anos, 50 milhões. Delo, 2 anos, 37 milhões. Gabe Vincent, 3 anos, 33 milhões. Taurean Prince, Cameron Reddish e o Jackson Hayes. O time do Lakers fica melhor do que era na temporada passada e sem gastar, tipo, exageros em nenhum contrato. O Dallas Mavericks, eu tava pensando que eles iam conseguir fazer alguma movimentação que agregasse muito mais ao time, principalmente dentro do garrafão. Mas tá aí, Kyrie Irving, Powell, Seth Curry e Dante Exum. Nada demais, o time segue no mesmo padrão da temporada passada até aqui. O Nets conseguiu a renovação com Ken Johnson, trouxe o Dennis Smith Jr. e o Lonnie Walker. Era um time que entregou mais depois das trocas que aconteceram de Durant, Harden e Kyrie, entregou mais do que se esperava. Agora eu já nem sei qual que é a expectativa em cima do Nets. Não sei se a gente espera que eles fiquem ali entre o top 6 da Conferência Leste ou se eles briguem por play-in, sabe? Fica na minha cabeça essa dúvida aí, porque o Mikal Bridges está jogando muito, o Cam Johnson é muito bom jogador, esse contrato dele aí, por ele ser um cara jovem, consegue ser um contrato realmente bom, mas vamos ver o que o Nets tem em mente, né? Talvez role a troca até pelo Lillard, eles estão no páreo ainda. O Denver Nuggets é o atual campeão, não tem o que criticar, não tem o que mexer, é só fazer a manutenção do elenco. O Pacers eu já comentei. O Pelicans não conseguiu se fortalecer, apenas renovação com o Jones e trouxeram o Corey Zeller para vir do banco nesse time. O Pistons está seguindo um padrão que eu acho que o Houston deveria seguir, não gastar dinheiro agora, espera realmente ter uma oportunidade boa com um jogador que vai trazer um impacto grande para gastar. O Toronto Raptors a gente comentou, o Houston a gente comentou, o Sixers vai ter a saída do Harden, então vamos ver o que eles vão conseguir em uma troca pelo Harden. Poderiam tentar envolver o Tobias Harris, né? Porque aí se livrariam do Harris, aproveitando o desejo do Harden de deixar o time depois de toda a tretinha que rolou nos bastidores, por não chamarem o jogador para negociar e pagar o que ele queria. O Spurs vai seguir uma linha mais tranquila de renovação do elenco aos poucos, né? Não vai fazer essa loucura que o Houston fez, vai seguir mais no padrão, como eu falei, do Detroit Pistons. O Orlando Magic também tá num caminho parecido, sem fazer grandes investimentos. O Phoenix Suns está tentando agora sim ter um banco, trouxe o Gordon, o Eubanks, o Damian Lee, Kate Bates-Diop, o Chimezie Meru, o Josh Okogie e o Watanabe. Não melhora o seu banco como o Lakers fez, mas já é alguma coisa para começar a temporada. Sem contar que eles trouxeram o Bradley Beal, que eu acredito que vai ajudar mais o time do que o Chris Paul estava conseguindo fazer. Ficou-se esperando um pouco por uma parte da comunidade uma troca pelo DeAndre Ayton, mas não aconteceu. O Timberwolves assinou a renovação com o Edwards, vale pra caramba, 260 milhões por 5 anos. É o melhor jogador hoje do Timberwolves. Trouxeram de novo o Naz Reid, que já estava no time, é só a renovação. Shake Milton, que veio do Sixers. O Alexander Walker, 2 anos, 4 milhões. Troy Brown Jr., que era do Lakers. E o Luka Garza, um maninho. O time do Wolves não melhora, mantém aí em relação ao que já tinha na temporada passada. Só precisa ver essa situação do Karl Anthony Towns. Vai sair ou não? E se for sair, cara, tem que trazer um cara que continue espaçando a quadra, porque já tem um Gobert que não chuta, né? Se bem que o Naz Reid é um cara que entra bem demais nessa função aí, se eles conseguissem mandar embora de alguma maneira o Gobert, tá ligado? Mas vamos ver como vai ficar. Eu acho que eles já se arrependeram de ter trazido o Gobert pro time e agora vão tentando ajustar as posições aos poucos. O Golden State Warriors já comentei, o Wizards também já comentei, essa foi a Free Agent da NBA. Um vídeo bem diferente do atual que vocês veem aqui no canal, mas eu espero que vocês tenham gostado desse apanhado e critiquem, velho. Você não concorda comigo? Pode criticar aí nos comentários, estamos aqui para debater esses tópicos depois da Free Agent, tamo junto? E só para fechar esse vídeo de vez agora de fato encerrando ele, você aí que está me ouvindo, você acredita em Deus? Uma pergunta meio do nada assim no final do vídeo, mas é porque eu acredito em Deus, eu tenho ele no meu coração, tenho muita fé em Jesus como Filho de Deus, e eu senti no meu coração de deixar umas mensagens aqui nos finais desses vídeos que eu faço no YouTube, para não só trazer entretenimento para vocês, mas também uma mensagem que possa trazer paz no seu coração. E o versículo que eu queria trazer para vocês está em 1 Pedro 5,7, que diz: lancem sobre ele
toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, talvez você esteja passando um momento difícil de desemprego, algum problema com a sua família, algum problema no seu relacionamento, enfim, não sei o que você está vivendo especificamente hoje em dia, mas eu queria dizer que você pode lançar essa dor, esse sofrimento, essa ansiedade que você está sentindo no seu coração, essa dúvida, essa confusão, está se sentindo meio perdido. Abre o seu coração para Jesus, fala com ele, faz o que a Bíblia recomenda ali, lança sobre ele, sabe? Abre o seu coração, abre a sua boca, fala com ele, Deus, ó, tô passando por isso, sei lá, não sei especificamente a situação, né? Mas fala como se você estivesse falando com um amigo, sabe? Conta pra ele o que você tá passando, o que você tá vivendo e que você precisa da ajuda dele. Se você pedir com fé, ele vai cumprir o que está escrito na Bíblia. Ele vai mostrar o cuidado dele para você porque ele te ama. Beleza? Espero que de alguma maneira isso faça sentido no seu coração, sentido de Deus de estar trazendo isso nos finais de alguns vídeos aqui do canal, e espero que de alguma maneira isso te abençoe e te incentive a estar orando, a estar conversando com Deus para receber o amor que ele tem por você no seu coração.